edição do Tribuna Livre, aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, na sua TV Rio Branco, a minha, a sua e a nossa. O programa de hoje vai debater privatização, a luta dos servidores dos Correios e Telégrafos contra a privatização, uma empresa que existe há mais de 350 anos. Como Agência Nacional de Correios e Telégrafos, 50 anos. Fechados. Nós vamos debater esse assunto hoje com a presidente da CUT-ACRE, também do SINTEAC, a professora Rosana Nascimento, que já esteve aqui algumas vezes. Ela vem acompanhada da... Oi? Ela vem acompanhada da presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Agências de Correios e Telégrafos aqui no nosso estado, a Suzy Cristine. A campanha foi lançada esta semana em nível nacional contra a privatização. E você sabe, né? Os debatedores são, como sempre, Narciso Mendes, aqui à minha direita, e Osmir Lima, à esquerda, que volta à sua titularidade depois de uma semana de folga. Ele é governador, estava em outras atividades aí. Muito bem, isso mesmo. Depois do intervalo comercial, a gente volta então para começar de fato e de direito o debate aqui no Tribuna Livre. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Tribuna Livre, lembrando para você que você pode assistir também a reprise neste sábado e pode conferir também na íntegra, na internet, através do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Boa noite para você que nos sintoniza aqui na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Como eu falei, o debate é sobre privatização, principalmente dos Correios e Telégrafos. Presidente Rosana Nascimento, a presidente Cristine também, querendo, pode responder, mas a pergunta primeiramente para a senhora. O Brasil, depois da sua redemocratização, depois da implantação da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, só se viu falar muito em privatização. Inicialmente, o Partido dos Trabalhadores satanizou o PSDB por causa das privatizações. De fato, o PSDB ficou marcado pelas privatizações. Mas o PT também fez a parte dele, privatizou. De lá para cá, todos privatizaram, uns mais, outros menos, mas todos privatizaram. Como é que vocês situam agora diante de mais uma ameaça agora dos Correios e outras empresas que ainda escaparam da privatização? O movimento sindical, os trabalhadores organizados em suas categorias, sempre fizeram o enfrentamento e a disputa das políticas de privatização, seja o governo do PT, PSDB, qualquer governo. Não interessa qual é o governo, a gente sempre tem a defesa das empresas estatais, das que prestam serviço à população. Já foram vários momentos, várias lutas que a gente fez para que as empresas não fossem privatizadas. São todas as empresas que foram privatizadas neste país, o movimento sindical se posicionou, cobrou, porque além de prestar um serviço à população, tem a geração de lucro, tem a questão do emprego dos servidores públicos, e não é só a questão de emprego, de assim, não, é bom emprego, vão arranjar outro emprego não sei o quê, porque dá prejuízo. Não, se essas empresas dessem prejuízo, o grande empresário não queria comprar. Quem quer comprar a empresa que dá prejuízo? Ninguém. Então, é uma política neoliberal, é uma política externa que vem aos países da América Latina, os países pobres, impondo a sua vontade, porque é um mercado aberto para eles crescer o seu capital, gerar seu lucro. Infelizmente, o povo brasileiro eles não tem este entendimento da importância das empresas prestadoras de serviço. Aí está o Correio, estava fazendo uma conta aqui, ó. O Correio, 350 anos. O Brasil, né, segundo foi descoberto, 1.500, são 519 anos. Então, ele se confunde com a construção do nosso país. Considera até falta de respeito querer privatizar uma empresa como os Correios, que praticamente nasceu junto com o Brasil, vem acompanhando esse desenvolvimento, né, e como está aqui a nossa presidente do sindicato que representa essa categoria, é uma empresa, olha, o panfletinho que ela está fazendo, nada melhor ela que é dentro da categoria explicar como funciona os Correios. Ele não precisa de que o governo injete dinheiro para ele sobreviver, ela é autossustentável. Então, por que privatizar os Correios é autossustentável? Então, aquele discurso antigo não vale para ele? Não vale. Então, aí, o movimento presidente? sempre nos posicionamos, porque nós sempre defendemos a questão de ter qualidade de vida para o povo brasileiro com serviços de qualidade.
Presidente Suzy Cristina pode falar agora, depois Narciso e Rosmir. Ao longo da história, as privatizações foram colocadas como uma solução para o país. E na época do Fernando Henrique, várias empresas foram privatizadas. Só que a gente vê que ao longo da história isso não se resolveu. É tanto que estão querendo continuar privatizando, ou seja, é um discurso que não está surtindo, na verdade, o resultado, né? Na prática não resolveu, as contas públicas aumentaram, estão querendo vender o patrimônio público para tapar esse rombo das contas públicas. Porém, aonde se deve realmente fazer um enxugamento, não se faz, que é hoje no judiciário, no legislativo, no executivo, aí querem vender as empresas que prestam serviço para a população. Então, quem sofre com isso é o povo. Eu acho que é importante, debater esse ponto de privatização, porque são muitas contradições, né? São muitos argumentos. E o Correios, como até a nossa presidente aqui da CUT, né, do Sinteac, a qual eu tenho grande estima, né, uma mulher muito guerreira, já nos trouxe aqui essa informação. O Correios é uma empresa centenária, que na maioria dos municípios do país é a única instituição que está lá atendendo o povo, ser privatizada. Um dado importante, o Correios de 100%, somente 8% dá lucro das unidades do Correios. Ou seja, 92% das outras unidades de Correios, elas sobrevivem pelo subsídio cruzado, né, que é justamente por ser uma empresa nacional. E aí, nesse sentido, se privatizar, quem vai sofrer realmente é quem está nos pequenos municípios, no interior, porque ninguém vai ser louco de pegar seu dinheiro e comprar uma empresa para ficar com prejuízo. Ele quer lucro. Então, é a lógica do capitalismo, é o lucro. Então, é por isso que a gente tem que rever essa situação da privatização dos Correios. Primeiro, eu quero fazer uma correção. Eu acho que várias privatizações que foram feitas deram certo. Eu não sou um privatista de tudo, mas tem muita coisa que não pode estar na mão do governo. O governo é péssimo como administrador. Primeiro que a burocracia estatal impede a agilidade, é diferente do setor público. O setor público é mais ágil. O setor privado é mais ágil, tem mais liberdade, não tem nas amarras de 9.000 leis. Né? Eu dou o exemplo da Vale. A Vale, depois de privatizada, foi um sucesso. Eu dou um exemplo dos telefones. No passado, você tinha um telefone, tinha um bem, constava do imposto de renda. Constava do imposto de renda. E o serviço era precário. E o serviço precaríssimo. Bem, mas sobre o Correio chegou em algum momento recente a ser a instituição mais acreditada do país. E hoje, lamentavelmente, é uma das mais desacreditadas. Eu mesmo vou dar um exemplo pessoal. Eu não consigo pagar minhas contas nunca, porque eu pagaria sempre juros, e fosse esperar o Correio. Eu tenho que ir no sistema de computação. Claro que a culpa não é dos funcionários. Eu não estou colocando culpa do funcionário. E aí eu perguntaria, inicialmente para você, e ela pode entrar nessa conversa, quais as razões dos péssimos serviços prestados hoje para o Correio? Desculpe a sinceridade. É importante, eu até agradeço o senhor ter feito esse levantamento, né, desses dados, mas os Correios hoje, em pesquisa recente, ainda é uma empresa com muita credibilidade. É a terceira, né? Primeira família, segundo os bombeiros e terceiro os Correios. E a gente está percebendo isso quando a gente começa a conversar com os clientes, né? Inclusive, devido a essa confiança dos Correios, muitos marginais se utilizam da farda do Correio para se aproximar e assaltar, porque acreditam ainda no Correios. Mas assim, o Correios, ele passou por um processo, primeiro, de uma crise mundial que se instalou em todo o país. Todas as empresas sentiram a questão da crise. Mas a gente tem que levantar um dado de suma importância, que o Correios, como uma empresa pública, ela repassa dinheiro para a União, que é investido e foi repassado para criar o superávit primário. E repassou a título de antecipação de dividendos, entrou nas reservas dos Correios e repassaram 6 bilhões para o governo federal. E deixou, sim, passou dos Correios, do lucro dos Correios, ele foi repassado 6 bilhões a título de antecipação, porque pela lei você deve passar parte do lucro. Só que dos Correios não foi passado só uma parte do lucro. Passou o lucro daquele ano e antecipou vários anos. Então, repassou 6 bilhões para o governo federal. Estimado, presumido. Né? E aí, o que aconteceu? Deixou de investir.
E aí sucateou os serviços. Além disso, o governo também não é de hoje, porque entra governo e sai governo. Sempre nós estamos levantando a bandeira contra a privatização. E isso é independente de partido. E nesse sentido, já se vem precarizando o Correios justamente para se chegar a esse ponto de privatização. E aí um dado também que a gente denuncia é que o Correios ele é criado institucionalmente, né, está na Constituição Federal. E o cliente ele tinha o direito de receber a sua correspondência diariamente. E o que aconteceu? O governo criou um decreto a qual o carteiro ele não tem mais obrigação, porque foi feito justamente essas mudanças para que fosse feita uma entrega alternada de correspondência. O que significa? Que às vezes o carteiro ele só passa na sua casa uma vez por semana. Nós somos contrários a isso. Nós queremos que o cidadão ele tenha o direito de receber a correspondência dele todos os dias e todos os bairros, porque na conversa com a população, muitos reclamaram, eu apoio a privatização, mas não é porque eu sou contra vocês, não. Mas é porque no meu bairro não entrega correspondência. Então, nós estamos nesse processo de trazer o esclarecimento para a população do que está acontecendo, mas nós também queremos atender bem a população. E o serviço público, a gente tem que começar a trabalhar para desmistificar de que o serviço público não presta. O serviço público ele tem que ter regras de governança bem rígidas, inclusive o Correio já tem essas regras, né? Internamente nós temos muitas regras para que se tenha uma boa governança e que se tenha uma qualidade no serviço. E se tiver coisas erradas, tem que ter mecanismo para se melhorar e para se punir pessoas que façam as coisas erradas. Ô, Suzy. Completando, eu discordo do nosso amigo Osmir dizer que o setor privado dá certo, o setor público não dá certo. Não, eu sei dessa forma. Não, isso é mais eficiente, o setor privado. Aí certo? Mantém a eficiência. Mas aí o setor público tem essa questão, não tem o investimento. Toda empresa tem que ter os investimentos, acompanhar a evolução da sociedade. Aí o que os governos fazem? Não fazem os investimentos necessários nas empresas públicas. Ó, mandou 6 bilhões para os outros cofres do governo federal. E cadê a parte dos investimentos para que possam atender à necessidade da população? Então, se ele não é eficiente, a culpa é do governo. A culpa é de quem administra as empresas, porque tem que ter evolução. Tanto elas são eficientes. Olha, a gente estava observando no outro dia, eu viajei, quando eu voltei, não prestei atenção, cortaram a luz. E agora sim, você passou o dia do pagamento, no outro chega o corte. Aí nessa correria doida, né, esqueci. Quando cheguei a casa, um escurão doido, pelo amor de Deus, esqueci, paguei. Aí ligo no 0800, fiquei praticamente a noite inteira ligando, não atendendo. Por atender no outro dia, aí mil em desculpa, coitado dos trabalhadores, arranjo mil em desculpa, né? Senhora, até às 18 horas está ligada a sua luz. Eu cheguei às 18 horas e nada, telefonei. Aí eu digo, vou ficar ligando até vir ligar a luz. Enfim, umas 3 ligações e tal. Aí pensei que não, ligaram a energia. É setor privado. Que outra coisa, minha presidente, Então, até complementando, a questão da telefonia é um exemplo claro, porque nós pagamos a maior taxa do mundo na telefonia e para resolver um problema, você passa uma hora no telefone para resolver. Só para dar uma explicação para ela aqui, o que eu quis mostrar que o serviço público ele tem muitas amarras de lei. Por exemplo, se você tiver de comprar um copo... Mas já é criada justamente para isso, para dizer que é precário, que não funciona. Tiver de comprar um copo, você tem que abrir uma proposta para licitação, tem que ocorrer a licitação, esse tempo enorme de abrir e etc e tal, cumprir todo aquele regulamento. A iniciativa privada, ele pega o dinheiro e vai na loja e compra. Eu quero dizer, é nesse aspecto. E aí não há, é inquestionável, pois não. Mas isso tudo eu queria me reportar aqui a minha presidente, primeiro louvando o nome, Suzy Cristina, em nome de boneca, né? Não é, os pais tiveram bom gosto. Mas ela já parece uma no nome. Suzy, a nossa Constituição, a lei maior, e todas as que sucederam de forma complementar, elas navegaram sempre nas ondas das fortes corporações. A corporação da Rosane, sempre foi uma das corporações mais poderosas do Brasil, que era os professores. Eu, há 50 anos atrás, fui professor nos melhores colégios de Natal.
os 3 melhores colégios de Natal. Aqui no Acre tem alunos meus que foram... Tem 2 alunos meus de Natal. Professor Narciso. Eu pergunto, esse movimento que o Correio está fazendo, é uma corporação com peso político para entrar na briga? Nós estamos fazendo a campanha, primeiro, conversando com os empregados, porque os empregados são o carro-chefe, então a gente tem que prestar um serviço de qualidade, e conversando com a população, porque somente assim, com o envolvimento de toda a sociedade, é que a gente vai conseguir barrar a privatização. E, recentemente, o Supremo decidiu que as empresas públicas, elas, para serem vendidas, têm que passar pelo Congresso. E o eleitorado, né, os cidadãos precisam saber que se o Correio for privatizado, ele pode ficar sem um serviço. E tem que conversar com o seu parlamentar, sensibilizar para que se posicione a favor do povo. Porque se privatizar, pode ter certeza, que nem eu falei, 5.250 unidades de Correios, ou seja, os municípios menores do país vão ficar sem Correios. Vão ficar sem Correio. Por que isso? Porque não quem pode comprar... passar para a iniciativa privada? Pode, mas por que eles não estão lá já? O problema é que lá eles não querem. Por que eles já não estão lá, né? Lá eles não querem, então. Lá eles não querem, não, mas porque não dá lucro. Vão ficar sem? Porque, veja só, no momento que somente 324 cidades dão lucro e 5.250 não dão lucro, o investidor, ele não vai querer abrir o Correios lá. Ele vai dizer, ó, lá não tem essa necessidade, mas não dá lucro. Os tem dado sistematicamente apresentado uma justificativa. Isso aconteceu com o sistema elétrico. Você quer entrar na privatização do sistema elétrico, você vai ficar com a cidade de Campinas e o estado de Roraima. Não era assim? É assim. Quer dizer, você não escolhe os locais da privatização. Você leva o filé, mas leva também a carne de pescoço. Mas é importante... Só para complementar o que o Narciso está dizendo, estão pensando em privatizar a BR-364 daqui para Cruzeiro. Ninguém viria. Em condições normais, quem é que vem? Um ou outro carro passando só. Mas, no entanto, irá no pacote de outras estradas que dão uma Rio Santos, uma Bahia. Mas aí, em relação aos Correios, é colocado um argumento de que o monopólio dos Correios impede o crescimento econômico, inclusive de outras empresas. Porém, por outro lado, também diz que a cartinha não dá mais dinheiro por causa da tecnologia. Mas o que o Correios tem de monopólio é as cartinhas. Encomendas, qualquer empresa pode já estar lá. Já estão liberados, viu? Para quem não sabe, pessoal, empresas podem atuar no interior. Só que elas não vão. Inclusive, várias empresas postam nos Correios. Inclusive a FedEx, que o pessoal enaltece tanto, posta no Correio, porque ela não é vontade ela abrir um posto do Correio no interior para entregar poucas coisas. O avanço tecnológico, que é uma obviedade... Vamos dizer assim, isso aqui não é um inimigo do Correio? De forma nenhuma. Explique para mim. Primeiro, porque o Correios ele não entrega só cartinha. Ele não entrega só cartinha, ele tem esse processo também da logística e entrega de encomendas. E hoje a internet propiciou a comunicação, a ampliação de entrega de encomendas através de compra pela internet. Aumentou até porque se você for postar uma cartinha, você paga R$2. Se você for postar um Sedex, você paga R$80. Vamos fazer o primeiro intervalo e na volta você completa, inclusive, alertando sobre esse mercado aí que pode ser afetado diretamente também, tá bom? A gente faz o primeiro intervalo comercial e volta em instantes. Não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco, porque a TV Rio Branco continua com você. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior, no centro e na periferia, né? No campo e na cidade. O nosso programa também, Osmi, não está atingindo só os chamados formadores de opinião, não. As pessoas comuns também estão assistindo. Ô, Suzy, as vendas online, o mercado online, ele já representa hoje um percentual significativo no PIB do Brasil, PIB brasileiro, Produto Interno Bruto. Até porque a internet não tem fronteiras, né? Tem gente daqui, de Rio Branco,
ganhando dinheiro, vendendo para todo o Brasil. Agora ele precisa de vocês, precisa dos Correios. E eles podem ser prejudicados também. Com certeza. Inclusive, na nossa campanha, nós estamos falando que o microempreendedor, eles serão diretamente afetados, porque se o Correios não vai estar em todo lugar, como que a encomenda dele vai chegar, por exemplo, lá no interior do estado, no interior de outro estado, né? Então, assim, o Correios, ele é parceiro e propicia o crescimento empresarial através do apoio e a entrega de correspondência dessas pequenas empresas. Eu quero fazer aqui uma observação que vai ao encontro até do interesse de vocês. Narciso, o governo usa de uma maldade extremada com algumas empresas. Por exemplo, verdade, ele começa a sucatear essas empresas para torná-la vendável. Entendeu? Por exemplo, ela pode fazer um correio que estão fazendo hoje, tornar o correio ineficiente. Estão fazendo isso. É isso que fizeram. E eu vou mais além. Eu sinto que até mesmo o Banco do Brasil, também, o Banco do Brasil, eles estão começando a fazer mudanças. O banco vai perdendo cada vez mais importância, que aí eu quero fazer uma observação. E o Banco do Brasil está parcialmente já privatizado. Né? Essa turma que está aí, eles querem botar para o mercado. Somente para o mercado. E eu não acredito só que o mercado seja um Deus que funcione para tudo, não. Sinceramente. Tem uma ressalva que eu queria fazer. Muito pertinente a sua observação. Osmir, a Suzy, você sabe que o Osmir você foi funcionário no Banco do Brasil há quantos anos você entrou no Banco do Brasil? Entrei em 1964. 74. 64. 64. Faz quanto? 40? 55 anos. Você sabe que o Banco do Brasil daquela época era muito mais eficiente que o Banco do Brasil. Sem comparação. Não, e cumpriu um papel público importante, que é agente de desenvolvimento nacional. Mas reduzir os onde nas pequenas praças no passado, quando se inaugurava uma agência do Banco do Brasil, era quase um feriado. Era feriado, porque vinha recursos subsidiados para auxiliar o pequeno produtor, auxiliar o pequeno empresário que queria entrar na indústria, a pecuária, porque nas regiões pobres havia um tratamento desigual, tinha juros subsidiados, era um papel importantíssimo. Hoje, transformaram no Banco do Brasil num banco de mercado, igual o Bradesco, Itaú, não sei o que, que não tem sentido. Mas é isso, tudo tem, olha, o Brasil, para se desenvolver, igual outros países, tem que ter investimentos públicos. Se não tiver, olha, o que está acontecendo com o Brasil, com o congelamento de investimentos, né? Já aumentou o número de desempregados, o número de miseráveis, já tem uma possibilidade aí de um crescimento menor do que estava previsto, né? Pela falta do investimento público. Quando não investe nas empresas públicas, acontece o que está acontecendo. Você se queixa porque sua correspondência não chega, você vai lá no Banco do Brasil, você fica um tempão para resolver uma situação às vezes tão simples, porque é um quadro reduzido para atender, fazer várias funções ao mesmo tempo. É a redução dos serviços públicos. Quanto menos concurso público ocorre, mais precarizado fica o serviço oferecido. Né? E os Correios, que geram essas divisas grandes, 6 bilhões, não é pouca coisa. Né? Só tira e não tem um pequeno investimento para melhorar a qualidade do serviço, para ter um quadro para realmente chegar à correspondência no tempo certo. Não existe o mercado resolver tudo. Tem que ter a contrapartida do Estado. É para isso que nós, os cidadãos, contribuímos, porque o dinheiro não é de quem está governando, não, é do povo. Claro. O povo está contribuindo. Portanto, essa contribuição ela tem que se reverter em serviços públicos. O que não vem a política neoliberal, não, diz que o mercado vai resolver tudo, deixa o mercado livre. Para isso, não pode. Tem que ter a responsabilidade do Estado. O Brasil, historicamente, aí foi um grande erro deste país, é que confunde Estado com governo. É o papel do Estado. O governo vão e vem. O Estado é que tem que ser preservado. Com certeza. E a coisa é feita de forma tão ridícula, tão mal intencionada, que eu vou citar aqui 2 programas de governo, todos 2 muito louváveis.
o governo FHC criou o programa Luz no Campo. Aí vem o PT com o mesmo programa, Só mudou o nome. para não dizer, o Luz do Campo é uma marca do governo tal, mudou o nome. o meu, por exemplo, a mesma coisa aconteceu com Bolsa Escola, Bolsa Família. Aconteceu com o Fundeb, aconteceu com o Fundef, quer dizer, para dizer, não há um orgulho de um governo de outro partido dizer, não, eu vou preservar as coisas certas feitas pelo meu antecessor. Não é meu, né? E corrigir mais espírito republicano. os cometidos pelo meu antecessor. Essa confusão de governo está. Me permita até complementar, Coisa caminhar. Essa polarização de dizer que o que eu faço é mais bonito do que o que você faz é mais bonito, é o que acho que é o grande problema que nós estamos enfrentando no campo político. Porque eu entendo que o que for de melhoria para a sociedade, dependente do partido, tem que ser valorizado. Claro. Né? Então, se está fazendo coisas boas, não é porque eu não votei ou porque eu não gosto que eu vou sacrificar e vou colocar para baixo, de forma nenhuma. Agora, se for contra a sociedade, for contra o povo, é claro que, independente, até se eu votei, eu tenho que ir lá, né, para criticar. Eu faço uma outra observação. Por exemplo, quando se vai para o mercado, vai para o mercado, o governo cria um órgão controlador, não é isso? Tem aí As agências. Agência. Cabide de empregos. Não, Também. Não deveria ser isso. Ela deveria cumprir aí sim o papel de controle do Estado. Mas aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: O sistema de arrecadação. os cartórios foram privatizados? Sim. Eu vou dar um exemplo, é privatizado, né? Eu levei uma ata. Osmir, só um minutinho. Privatizaram o que é mais sublime na nossa vida, o registro civil. Não, o registro, é que é o primeiro documento que você tem que obter, está privatizado. Se não tiver dinheiro para pagar, não obtém. Mas eu dou outro exemplo. Eu levei uma ata de determinado órgão. E, para minha surpresa, no mundo da tecnologia que temos hoje, a funcionária me disse, quando é que está pronto? Para fazer o registro, né? Daqui a 12 dias. 12 dias para um cartório fazer um registro? Só isso eles fazem das outras energias em 30. 90 dias? Para você? 90 dias, Isso é um 30 absurdo dias. no mundo hoje de tecnologia, que você aperta um dedo no botão e... E o preço? Não, ainda tem O mais. preço. Ainda querem que a gente coloque o que eles entendem lá na ata. Ata Também. É a descrição do que foi votado. mas tem querem que ser de mudar, acordo com as normas. tem que mudar o que foi votado. verdade. E Osmir, antes, só as reforçando o que você atas- está falando aí, a minha primeira carteira de trabalho, eu cheguei lá às 7h15, 9 da manhã eu estava com ela em mãos. Eu não saí 8 horas porque à época o gerente era o Normando, ele era jogador de futebol, estava treinando de manhã. Então chegou um pouco mais tarde. Bom, até um dia desse, claro que agora já mudou, no início desse ano, mas até o final do ano passado, era no mínimo 90 dias para você ter uma carteira de trabalho em pleno desemprego. Tem alguma coisa errada nesse país. O Não dá pra preço, acreditar. o preço das atas antes era R$25 que a gente pagava ali perto ali da esquina da Alegria, ali próximo do Correio já, R$25. Hoje é no mínimo R$200 uma ata. E chega para você deixar tudo pronto, é mais de R$400. Então os preços, então a Além de você privatização voltar também é uma várias vezes Várias pra vezes, corrigir. várias vezes. controle Tem dos que eles preços. determinam lá. É, É o que é votado. Mas o senhor me permite até complementar uma questão sobre a questão do mercado, né? O que a gente Você vê... está me chamando de senhor, não é por idade, não. Não, Pelo por amor de Deus. respeito, Tá bom. pelo respeito. É isso que muito eu jovem. já estava começando a me incomodar. Senhor é um narcismo. Né? Pois não. Pô, vocês ficam os dois querendo saber quem é mais novo dos dois? Não vamos entrar nisso, não. rapaz. Vamos lá. Vocês estão muito bem. Tá bom. Estamos todos bem. Presidente, você... Mas a você- questão assim, do mercado que eu queria complementar é que estão esquecendo do social. Que nem o senhor falou, trabalhou no Banco do Brasil, como era comemorado quando se tinha alguma agência do Banco do Brasil, até mesmo de qualquer dos Correios, né, Caixa Econômica, porque tem um serviço social. Então, tem a questão do mercado? Tem. Vivemos num país capitalista, então o mercado, a gente tem que aprender a viver com o mercado, mas nós temos que valorizar também o social, porque o nosso povo, Claro. ele precisa ter acesso aos serviços, né, o acesso aos serviços públicos. Então, a questão do Correios hoje, privatizar é tirar o direito dele de ter um serviço, lá ali um serviço social. E aí, aproveitando aqui também essa oportunidade, o Correios hoje, na verdade, a grande missão dos Correios é o serviço social.
que é justamente estar em todos os municípios, sendo a maioria das vezes a única instituição pública que está lá. E nós temos vários programas sociais, por exemplo, entrega das urnas eletrônicas, provas do Enem, do ENAD, entrega dos livros didáticos, remédios, né? Logística de Olimpíada, Copa, tudo isso é o Correios que faz, porque é uma empresa pública. Então, inclusive, nós temos um projeto a nível nacional que o Correios ele seja um balcão de serviço público. Porque para você tirar a identidade, para você tirar a carteira de trabalho, para você tirar passaporte, então, ter acesso aos serviços que ele não tem no município. Mas explica aqui as duas, para a população entender bem. Porque nós estamos discutindo a privatização do Correio, a privatização do Correio. Onde é que está? É uma ideia ou isso já está tramitando em algum lugar? Nós já temos alguns serviços. Você pode responder com mais detalhes no segundo bloco. No terceiro bloco, tá bom assim? A gente vai fazer um intervalo. É questão política, porque todos os governos... Já a gente volta, vocês explicam melhor, tá bom? Tenta. São apenas 2 minutos. O Tribuna Livre volta com você. Até já. Volta com a terceira e última parte do Tribuna Livre de hoje. Se você perdeu o primeiro e o segundo blocos, nós estamos aqui a debater privatização, principalmente dos Correios, e outros assuntos também, reformas, daqui a pouquinho, com a presidente da CUTIAC e do SINTEAC, a professora Rosana Nascimento, e também com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, dos empregados em empresas de Correios e Telégrafos do Estado do Acre, a Suzy Cristina. Presidente, fique à vontade, então, para desenvolver o seu raciocínio. Era a questão que o Narciso até perguntou se a corporação, a categoria tinha força política. Sua tem. Né? Mas Correios, ele assim, tem uma força política... E eleitoral, hein? Muito. Política e que eleitoral. É reduzido, mas a força política não está só nos Correios, porque é um corpo do movimento que faz pressão. E todos os governos tentam privatização e consegue fazer articulação com outras bases sindicais e fazer a pressão. Até a Dilma, quando assumiu, botou para privatizar a Caixa Econômica. Não foi só os bancários fazer a luta, porque também é uma categoria, se você colocar a quantidade que era hoje, é reduzida. Mas vai todo o movimento sindical fazer pressão, porque isso é questão de justiça social. É questão que tem pessoas, famílias que trabalham. Nós já temos esses índices de desemprego. Presidente, a privatização ela une todas as centrais sindicais? Une todas as centrais, une todos os sindicatos, porque é uma necessidade. Que vocês não estão respondendo, que foi em que pé está essa discussão da privatização? Está no Congresso Nacional? É uma ideia do presidente da República? É uma ameaça. É uma ameaça. Ele coloca assim, sem... Desde o ano passado, já na campanha, já tinha. Já foi ameaçado de privatizar os Correios. Na verdade, a proposta do atual presidente não era nem de privatizar os Correios. A proposta dele, ele deixou claro que era extinguir os Correios. Né? Já o Paulo Guedes, não. O Paulo Guedes, ele tem a proposta de privatizar. E o Correios, a todo momento, ele está, se a gente acompanhar bem as divulgações que estão na mídia hoje, o presidente, abertamente, ele fala em toda entrevista, quando pergunta sobre privatização, ele fala em privatizar os Correios. Aliás, a segunda queda veio de lá, não foi? De uma declaração infeliz de um dos assessores. O presidente, inclusive, o primeiro militar agora nesse governo que assumiu os Correios, que foi o general Juarez Cunha, ele fez todo um trabalho, um estudo sobre o papel dos Correios, magnífico o estudo que ele fez, demonstrando que o Correios, mesmo se não desse lucro, que na verdade ele dá lucro, é superavitário, mas ele disse que mesmo se não desse lucro, a União tinha que manter os Correios pelo seu papel social, né, pela sua relevância. Mas ele demonstrou que o Correios era superavitário, que não devia ser privatizado e foi demitido. Rosana? Porque foi contra a privatização. A estratégia econômica. Eu acho que foi mal entendido por você. O Osmir não disse que... Eu tenho dificuldade de concordar com o Osmir, quero logo deixar claro, tem muita dificuldade. E é recíproco. Agora acontece o seguinte, o Osmir não disse que o serviço público é por natureza incompetente. Agora ele tem séria dificuldade para se tornar competente, não era isso, Osmir? Porque vamos aqui, Suzy. Eu não conheço um único brasileiro e nenhum que estrangeiro, porque até sua fama é internacional, que critique a gestão lá em Embrapa.
uma gestão exemplar em todos os aspectos. O IBGE, outra instituição altamente elogiada no Brasil, os corpos de bombeiro. Pesquisa, gente. Aí, mas o que me preocupa é o que... O IBGE, me reportei o IBGE para... São duas Eu me reportei o IBGE para fazer uma reportagem sobre informação de agora, aqui na internet. IBGE contrata hoje a existência de 3,3 milhões de brasileiros que há mais de 2 anos procuram emprego e não encontram. Esse é que é o problema. O encontro trágico que nós temos marcado e a curto prazo é com essa leva de gente que está desempregada. Você vê o que é que tem a ver esse assunto? Para mostrar que esse país está cheio de problemas. Sim. E não está sabendo resolvê-los. Aí penaliza muitos setores. Aí acha que privatizar, que terceirizar. Terceirizar ainda gera emprego, né? Agora, o campo da privatização é o caminho do desemprego, porque as empresas querem um custo pequeno com a folha de pagamento e gerar bastante lucro. Então, assim, a gente sempre tem essa posição porque, além de causar um prejuízo às famílias, e vejo que muitas empresas que foram privatizadas reduziram o seu quadro de servidores, de trabalhadores. E, além do mais, ainda precariza o serviço. A gente fica ligando, olha, todas que foram, o exemplo das telecomunicações. A gente passa 40, 50, até 1 hora ligando, aí liga de novo, aquela coisa, não é resolvido o problema e você fica deixando para lá porque não tem o tempo de ficar fazendo aquelas ligações aí você tá constantes. Só um pequeno detalhe. Mas não, foi consequência também, né? Porque a legislação obriga, por exemplo... É a questão que ele disse que tem a questão da... E comparar o sistema telefônico do passado com o da hoje burocracia, olha... Todo mundo pode tirar essas dificuldades de licitações, disso, daquilo, outro. É porque criam umas situações tão complexas, desnecessárias, para as coisas funcionar. É desburocratizar. Por que tem que fazer, não sei quanto, um período de 40, de 50, de 60 dias para efetuar as compras? As empresas têm conselhos, têm coisa para fazer as prestações de conta. Então, tudo vai da boa vontade de resolver os problemas existentes hoje nos serviços públicos. Mas você tocou num assunto importante, mas a questão da desburocratização, Osmir, ela é muito mais útil que qualquer tipo de reforma e privatização. O grande problema hoje do serviço público, hoje, que o gestor público, por mais correto que seja, ele tem no município, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e Ministério Público dizendo o que fazer e o que não fazer. Quem é que quer hoje um administrador se envolver hoje, um administrador com um bom quadro se envolver num negócio desse? Entendi o que você quis dizer. Mas a sua colocação, Osmir, vou tirar o senhor que... Isso, me rejuvenesce. Está no último bloco. É importante essa sua preocupação, mas veja só, nós temos um país que está imerso em corrupção. Né? Inclusive vários movimentos contra, inclusive que a população mesmo, todo mundo acho que é unânime em dizer que é contra a corrupção. Porém, no momento que a gente flexibilizar demais as coisas, principalmente nas empresas públicas, que já são acusadas de ter as indicações e aparelhamento político, então, com certeza, isso daí seria um alvo muito fácil, mais ainda para a corrupção. Então, eu acredito que tem que flexibilizar, desburocratizar, porém, ter mecanismos de controle. Garantia para que não tenha corrupção nessas empresas, inclusive porque as empresas... Só de corrupção. Olha, as pequenas irregularidades estão criminalizando. Estão criminalizando as pequenas irregularidades ocorridas no seio das administrações. Isso é muito complicado. Você sabe, essa onda falso moralista, pilotada pela Operação Lava Jato, que o Brasil precisa entender isso. Verdade. Ela passou a entender, viu, Osmir, que corrupção só existe quando a troca de dinheiro, a corrupção dos costumes, da lei, essas que são as questões. Verdade. Concordo. Porque, Suzy, a corrupção
provocada pela incompetência gerencial pública, ela promove um prejuízo fiscal 10 vezes mais do que o dinheiro que é roubado. Aí nós estamos botando a culpa na corrupção do dinheiro. É isso. A má gestão. A má gestão. De tudo, de informação. A colocação de pessoas incompetentes para gerir posições importantes da máquina pública. Você quer um prejuízo maior do que você botar um cara incompetente para ser secretário da indústria ou ministro disso. Não, vamos aproveitar aqui do Correio. Um incompetente para gerir o Correio vai acabar com o Correio, por mais que não... As indicações tudo, gente, políticas, muitas vezes por pessoas incompetentes, porque tem pessoas que foram indicações políticas e foram ótimos também administradores. Claro. A gente também não pode generalizar. É um perfil, né, de gerenciar, tem que ter um perfil. Mas nós que estamos no serviço público, nós temos que buscar melhorar os mecanismos para desburocratizar, de também não deixar que aconteçam essas pequenas irregularidades, né, e inclusive dificuldade junto ao poder público, mas nós não podemos sacrificar as empresas por causa dos erros. É aquela história, a gente tem um carrapato no boi ou no cavalo, vamos bater o boi, acaba o carrapato. Isso, para acabar e acaba tudo, né? Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso, né, a situação dos Correios, telefonia, tudo tem que ser analisado e, de modo geral, o serviço público ele tem que ser melhorado. Você é presidente da CUT e, ao mesmo tempo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Sim, nada impede essa... eu acho que mas eu quero fazer uma Ela era igual ao Ulisses Guimarães na época. Não, 99%, viu? 99% dos presidentes das CUTs estaduais são presidentes de outros sindicatos. Tá, mas não, eu não estou questionando isso. Eu quero Nós falamos aqui mais do que justo, que é o maior sindicato da fazer região. uma pergunta sobre É obedecendo a proporcionalidade aí, né, presidente? Não estou discutindo quantos sindicatos ele é presidente. Estou querendo entrar no assunto. Qual é hoje a grande reclamação do Sindicato da Educação que está fazendo junto ao governo? Que movimento é esse que está surgindo aí? O que está acontecendo? Nós estamos na data base do ano de 2019, estamos desde o início do ano buscando negociar nossa data base, que é o mês de junho. Pauta entregada no início do ano. Para montar a mesa de negociação, nós tivemos que fazer uma pressão em frente à Casa Civil para marcar a primeira reunião, para marcar o calendário de negociação. Depois deste calendário, só tivemos uma reunião e as outras todas foram canceladas. Então, assim, para negociar precisa sentar e abrir o diálogo. Então, entregamos a proposta. Qual é a contraproposta do governo? Isso não vem acontecendo. E também não estamos conseguindo resolver os problemas pequenos que não requer dinheiro. Requer ouvir qual é a situação e encaminhar e ser resolvida. Infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer isso no governo. Presidente, eu estava vendo aí a senhora falar isso, eu não lembrei agora, voltei ao passado. A senhora ajudou a construir o governo anterior, não recebeu do governo o devido tratamento. Ajudou a construir o atual governo, está sendo tratado do mesmo jeito também? E o próximo também, com certeza, será, porque não tem governo que goste de sindicalista e de sindicato, meu filho. Difícil, né? Não tem, para mim isso é claro, eu não morro de amores por nenhum governo, não sou defensora de nenhum governo, e eu sentei com este governo e disse, o senhor ganhou a eleição, vai ser governador, e eu vou continuar onde eu estou, sindicato, e vou fazer pressão, vou fazer crítica, e vou arrochar o parafuso quando for preciso, porque esse é o papel do sindicato. Rosane, mas, infelizmente, governos nenhum uma pergunta simplesinha. Aí o seu sindicato, que é o de maior base da categoria de servidores do Acre. Se o governo abre a situação fiscal do Estado, tá aqui meu orçamento, está aqui minhas despesas obrigatórias, que parece que já está consumindo 90 e tantos % do custo do Estado, e disser, não tem condições de dar o aumento, como é que fica? Nós vamos dialogar com a nossa categoria, está aqui, apresentou, e vamos apresentar os dados, as informações que nos apresentam, e infelizmente não está em condições, apresentou todas as informações. Vocês sentam para negociar, não é para negociar, não, nós vamos negociar. Qual o percentual que vocês estão pedindo? Nós queremos negociar o que nós vamos poder receber todos os meses. Ninguém vai pedir algo pela pressão para fazer igual fizemos no tempo do Romildo Magalhães. Foi 30%, o governo não tinha o caixa, só fez o primeiro pagamento, aí ficamos 3, 4 meses sem receber. E hoje tem
O Fundeb está lá, o CIOP, tem todas as informações. O ano passado... Presidente, então, diretamente os sindicatos foram responsáveis por isso. Sim, pela pressão, pela coisa, demais, por quê? Ele não gostava de ver tinha, pressão. Não, mas o governo não apresentou os dados e as informações. Né? Hoje a gente tem o CIOP, onde está a prestação de contas do Fundeb, com folhas de pagamento e tudo. E nós identificamos que passou de 2018 para 2019... Uma sobra aí de R$147 mil. Ficou o mês de janeiro, de fevereiro, sem ter folha com o provisório. Então, assim, nós percebemos que ainda tinha algo no caixa. Mas agora a gente está observando e o governo vem dizendo que não tem o dinheiro. Mas não tem problema nenhum. Nos comprove que não tem o dinheiro que a gente tem como dialogar com a categoria. Né? Vamos lá apresentar todos os dados para a nossa categoria. Mas nós temos que ter acesso a tudo que é informação. O Fundeb dá para ser extinto o ano que vem, ou esse ano, né? Ele tem data. Tem data, né? Para o ano que vem. Mas já está se discutindo um novo financiamento. Ou continua Fundeb, vai botar no lugar? Ou se cria uma outra forma de financiamento para a educação básica. Você concorda comigo de que no Brasil a questão da educação necessariamente não é dinheiro, porque nós colocamos tanto recurso na educação quanto em alguns países, do mesmo patamar do Brasil, que tem uma melhor educação. Nosso problema é muito mais de gestão. Eu não acredito que seja só gestão, não, porque o Fundeb ele tem um valor aluno, certo? Mas assim, a gente eu não gosto de comparar a educação do Brasil com outros países, porque outros países têm o mesmo percentual, mas a arrecadação de outro país, não o percentual pode ser igual, mas o volume pode não ser igual. Está compreendendo? Se aqui, digamos que o Brasil tem não sei quantos trilhões de arrecadação, o outro lá tem 10 a mais de trilhões. É 5,5% do PIB. Aí tira, por exemplo, 4% para educação. A Alemanha tem 10% e tira 5%. É diferente. Não dá para comparar. Percentual. Não, mas para a gente discutir um percentual, tem que saber de qual valor do PIB, do produto interno. De qual valor que está se tirando. O montante lá é um é outro. PIB, e a questão de gerenciamento, olha só. Eu sempre tenho discutido que tem que ser o inverso. O governo federal ele tem que dar uma contrapartida maior. Porque as prefeituras do Brasil, a grande maioria, são pobres. A arrecadação não é o suficiente para atender toda a demanda. Então, se o governo federal não tiver a sua responsabilidade com a educação básica, por mais que aumente o PIB, sempre vai ficar assim, porque o investimento na educação básica, ele não é o que representa aquele percentual. Presidente, como é que foi a luta do PIB? Aliás, do piso? O Estado já tem. Não, nós temos a lei do piso, mas é para o magistério. Para o nível superior, diz que tem uma diferença de, no mínimo, 30%. Nenhuma prefeitura consegue fazer isso. Rosane, pelo menos no nosso estado. Nós temos o ensino do Brasil assim constituído. Ensino básico, prefeitura. O médio, Estado. O superior, União. Essas três categorias, as datas são coincidentes de fazer esses movimentos? Não, cada um tem data. Prefeituras têm uma data, os estados têm outras, o governo federal são outras, é diferenciado. Você entendeu, entendeu? É diferenciado, não é conjunto. A escolha da data base não é... Não, é no PCC. Mas vamos voltar aqui um pouco o Correio, que está terminando o programa. Mas dizendo para o senhor que não é suficiente o que tem hoje de recurso para a educação básica. Principalmente para a questão da valorização profissional. Mas tem uma proposta para chegar a 10% do PIB até o 2025, que o Tesouro não vai conseguir cumprir essa promessa. E nem tem evoluído nesse percentual. Só para concluir isso aí, para o telespectador compreender melhor o que a gente está falando, Ciso, Osmir. O problema é tão complicado. O próprio governador, aqui mesmo, ele falou que tem dinheiro sobrando na educação. Só que esse dinheiro não é para investir em salário dos servidores. É porque a educação, ela tem, por exemplo... Não se constrói a educação só com escolas bonitas. Não, tem a folha, pintadas, a fonte 100, a fonte 300, a fonte 400. Esse é o problema. Tem um recurso próprio, tem um recurso do Fundeb e tem os convênios. Nós só trabalhamos com o Fundeb. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui ao nosso Correio. A última para a gente encerrar. Há uma mobilização nacional para impedir, inclusive junto ao Congresso Nacional, que é quem vai ter a última palavra. Vocês estão mostrando números para eles. Perfeito. Vocês estão mostrando para a sociedade
quais as razões da deficiência do Correio? Especificamente da nossa bancada aqui? Perfeito, nós já visitamos todos os parlamentares da bancada do Acre. A gente percebe que ainda estão muito indecisos, né, esperando o encaminhamento do que o governo quer. E somente 2 que declararam contra a privatização. Mas nós estamos justamente, essa semana, nós lançamos aqui no Acre a campanha Todos pelos Correios, né? Inclusive a gente está utilizando essa camisa, né? Nossos trabalhadores estamos fazendo toda, inclusive eu quero entregar para vocês aqui o adesivo da nossa campanha. Nossa presidente ali já está e nós estamos coletando assinaturas. Nossa meta é 1 milhão de assinaturas em todo o país, então todos os sindicatos estão nessa missão para iniciativa popular. É isso, justamente, e vamos levar para sensibilizar os parlamentares, porque o eleitorado dele vai ser prejudicado se privatizar os Correios, e principalmente nós estamos fazendo também um trabalho de esclarecimento para a população desses prejuízos, falando a verdade sobre os Correios, porque são tantas mentiras que estão sendo colocadas sobre os Correios. Por exemplo, Passa aqui para um cidadão eleitor. Tá aqui. Suzy, foi um prazer recebê-lo aqui. Muitíssimo uma obrigado. satisfação. E parabéns pela luta de vocês aí contra a privatização. Só que, assim, também, nessa conversa com a população, só agradecer muito essa oportunidade, também a gente escutar a demanda dos clientes para a gente poder dar um feedback e melhorar o serviço, que é isso que a gente quer. E aí eu quero também aqui parabenizar a professora Rosana e dizer que a educação é o futuro nosso. Se nós queremos ter um país desenvolvido, nós temos que investir em educação. Que prejudique muito. Muito obrigado, então, presidente precisa Rosana. investir na educação, presidente. A gente sempre agradece a oportunidade e dizer assim que a Suzy é uma grande batalhadora e defensora da empresa, assim como todos os trabalhadores, que eles dependem desta empresa. Mas a Suzy, ela não é sozinha na luta, não é só o sindicato, não é só a Federação dos Correios que faz esta luta. Todo o movimento sindical, a gente, olha, a educação, somos contra a privatização em todos os sentidos, né? Sim, porque os políticos são cúmplices uns com os outros, né? E nós, a classe trabalhadora, infelizmente, nós não somos cúmplices uns com os outros igualmente são os governantes e os políticos. Se nós tivéssemos essa cumplicidade, não estariam na tentativa de reduzir direitos, de flexibilizar, de fechar as empresas, porque o povo tem o poder. Mas, infelizmente, o povo ainda não usou o caminho certo do poder que tem. Você não entendeu minha maldade, não, porque você sabe que a palavra é que eu quis colocar. Não, mas eu quis. Somos cúmplices. Claro. Mas aproveitei pra gente, né? Boa noite, Rosenildo Santana, que está aqui com a gente também, aí nas galerias. Ele que é diretor sindical. Aproveitei pro bem o seu cúmplice. Osmir Lima, fica à vontade para suas considerações finais. Foi um prazer. E eu quero deixar bem claro o seguinte. Diga aí. Eu não acredito no mercado como para solucionar todos os problemas. Da mesma forma, como acho, viu, Narciso, que algumas empresas públicas, sim, precisam ser privatizadas. Não estou entrando no detalhe do Correio. Eu precisaria ver melhor a situação do Correio. O que eu lamento é que o Correio de hoje não é o meu Correio que foi no passado. Isso eu tenho que lamentar. Legal. Osmir, em 30 segundos, diga por que você é governador, rapidinho. Diga por que você é governador. Não, também. Você está confundindo, existe a palavra. Eu sou grão-mestre da maçonaria. Eu não sou Rotary nem Laio. Tá certo. Então está explicado. Francisco, foi um prazer também. Sucesso. Eu quero deixar bem claro para vocês duas aqui que eu sigo sempre esta máxima. Nada na vida é absoluto, a não ser a absoluta certeza de que tudo é relativo. Entendeu? Então, eu sou favorável à privatização com relatividade. Muito bem. Muito obrigado. Hoje, um privatizista que eu acho que ao invés de fazer o que estão fazendo com a Petrobras, quebra-se o monopólio. E a Petrobras aí sim vai mostrar o que deve dela ser mantido, não. Agora, me parece que golpear o Correio, simplesmente, até a palavra extinção chegou a ser produzida, né? Até em memória de uma instituição, eu começava a lhe dizer a você, quando eu tinha, eu não vou dizer minha idade, sou mais novo que eu, 20 anos. Sacaneou agora. Na cidade que eu vivi, no Rio Grande do Norte, uma cidadinha de Porto Médio. Foi fundador dessa cidade. O
único funcionário público da cidade era funcionário dos Correios. Tá aí. E, por sinal, era meu padrinho. Muito bem. Obrigado aos debatedores, aos convidados e principalmente a você, nosso amigo telespectador, que esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Então, todos uma ótima noite e um excelente final de semana. Na próxima semana estaremos de volta com o titular do programa, o Tião Silva. Boa noite. Valeu.